Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Vocês estão vendo aí já que a gente está em um local diferente. Eu me mudei de casa, por isso eu estava bastante tempo sem postar, sem tempo, estou trabalhando pra caralho. Então sempre que der eu vou postar um vídeo. E hoje o vídeo é sobre a Primeira Guerra Mundial. Galera, para começar a falar aqui da Primeira Guerra Mundial, nós temos que começar falando sobre a paz armada. Nesse período, galera, entre o século 19 e 20, nós vamos ter a partilha aí de vários territórios na África e na Ásia. E isso vai estabelecer novas fronteiras econômicas e novos líderes mundiais disputando essas potências econômicas, tá? Ou seja, quem vai estar no patamar ali, por exemplo, Inglaterra, França, Rússia. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. As potências mundiais que têm o poder nesse período, através do domínio de territórios na África e na Ásia, e obtêm lucros em cima disso. Nesse processo, é óbvio que qualquer nação que tem uma potência e que se sente ameaçada por outra, vai começar a se armar. Então é isso que vai acontecer. Todas essas potências mundiais vão começar a investir em armamento, investir no exército, fazer alistamento obrigatório, tá? E vai começar a se criar algumas alianças dentro desse território ali que a gente pega a Ásia e a Europa, beleza? Alianças vão começar a ser formadas. Em 1882, vai se formar a primeira aliança, que é conhecida como a Tríplice Aliança, e a Tríplice Aliança engloba a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Logo após, já houve uma resposta anos depois, em 1907, a Inglaterra, a França e a Rússia vão formar a outra tríplice de potências mundiais, que fica conhecida como a Tríplice Entente. Mesmo que existisse um acordo de paz entre todas as nações europeias, esse acordo ele era extremamente instável. Então esse período vai ficar conhecido aí como a paz armada. O forte nacionalismo dentro dessas nações europeias vai instigar cada vez mais o atrito entre elas. Então, como a gente já entendeu que existe uma paz armada na teoria e que cada nação tenta se armar mais que a outra, e que existe um atrito, uma instabilidade entre todas as nações potência da Europa e da Ásia, no caso da Rússia, nós vamos ao que interessa, que é o início, o primórdio da Primeira Guerra Mundial. As rivalidades explodiram de vez no dia 28 de junho de 1914. Nesse dia, Francisco Ferdinando e a sua esposa vão ser assassinados por um estudante que tinha grande simpatia à ideia do Império Sérvio, que a Sérvia deveria voltar ao poder que ela tinha. Tem toda uma história por trás disso que poderia ser muito mais bem detalhada aqui, só que eu não tenho um quadro, eu não tenho como explicar bonitinho para vocês. Então, o que interessa a gente saber é que esse estudante que mata o Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, ele vai causar um estopim que gera, na verdade, a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, esse é o marco, o ponto inicial que todos os historiadores definem como a fagulha que faz a pradaria pegar fogo e tornar a Primeira Guerra Mundial uma realidade. Um atentado sobre um herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro querendo recuperar alguns terrenos e poderes a favor da Sérvia. Lógico que ele sozinho, uma andorinha só não faz verão, mas uma pessoa extremista é basicamente assim, né? Faz as coisas meio sem pensar, e esse foi o estopim para começar a Primeira Guerra Mundial. Um mês depois, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia, declarando que a Sérvia tinha uma ligação direta com o estudante que matou o Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono lá do Império Austro-Húngaro. Então vocês já viram, no momento em que
o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia, falando que a Sérvia tinha um complô, que matou lá o seu herdeiro ao trono, Francisco Ferdinando. Então, vai começar uma guerra entre Sérvia e Império Austro-Húngaro, e nesse momento as alianças vão começar a ser feitas. Um querendo defender a Sérvia e outros querendo defender o Império Austro-Húngaro. E lembrando que nós já temos duas divisões políticas extremas, que vai ser a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Então, cada uma vai tomar um lado, se doer por um ideal, uma ideia, e aí nós temos o estopim da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra, aliás, não é só um marco por ter sido a Primeira Guerra Mundial e ter envolvido um grande número de nações. Ela é marcada pelo tamanho da sua brutalidade. Além de existir coisas que nós já conhecíamos, por exemplo, como a metralhadora, granada e etc., nessas guerras começaram a usar avião carregando bomba, começaram a usar bombas químicas, lança-chamas. Então a brutalidade era tremenda. E a guerra durou 4 anos. Se você pensasse, 4 anos não é muito, mas naquela situação levou ao extermínio de muitas cidades, tá? A gente vai ter mais de 10 milhões de mortos nesse processo e mais de 20 milhões de feridos e amputados. Então nós temos basicamente 30 milhões de pessoas, uns morreram e outros ficaram extremamente machucados. Então é um número muito grande e a gente pode sim afirmar que isso é um desastre, ou melhor, uma brutalidade, né? E na Primeira Guerra Mundial nós vamos ter basicamente 3 momentos. O primeiro a gente chama de guerra de movimento, que era a ideia de se fazer estratégias e ir tomando território, só que foi inviável porque o avanço era muito pequeno e se perdia um grande número de soldados, então ficava extremamente inviável você lutar e nesse processo de movimento. Num segundo momento, nós vamos ter o que nós podemos chamar de guerra de posições ou guerra de trincheiras, que vai ser aquela velha conhecida que é a trincheira, que é aquele buraco no chão por quilômetros, e que os soldados viviam ali e guerreavam por ali, até que conseguisse eliminar um bom número de soldados que estavam lutando contra eles, para daí avançar. Então, esse segundo momento é mais conhecido como a Guerra das Trincheiras, tá bom? E um terceiro momento que também vai ser guerra em movimento, que daí vai ser a tomada de territórios e de nações e divisões de nações posteriormente com o Acordo de Versalhes. Beleza? Nós vamos ter esses 3 movimentos e é interessante que você que está estudando aí a Primeira Guerra Mundial entenda que a Primeira Guerra Mundial é basicamente dividida em 3 momentos e que ela também começou ali com o assassinato de Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e um mês depois o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia porque fala que a Sérvia tem uma aliança com um cara lá que matou o Francisco Ferdinando. 2 fatores são extremamente importantes para o fim da guerra. O primeiro, que eu acho mais relevante, tá, é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Por que a Rússia vai sair? Porque Stalin vai tomar o poder lá na Rússia com o lema paz, pão e terra, se eu não me engano é nessa ordem, mas são essas 3 palavras, não sei a ordem exata, sei que paz vem no começo, porque era o lema dele sair do povo que sofria muito nessa guerra. Então, para mim, o marco principal desse processo de fim de guerra é a saída da Rússia. E com a saída da Rússia, a Inglaterra e a França, na minha visão, começam a perder espaço e perder território e perder em número de soldados. Então o que vai acontecer? Os Estados Unidos, nesse processo, ele está financiando essas nações, em especial essas 2. E ele vai utilizar de um aviso do exército alemão que qualquer navio que viesse trazer mantimentos ia ser afundado pelos submarinos alemães. Os Estados Unidos se dói, fala que não ia aceitar isso e acaba entrando aí
na Primeira Guerra Mundial. E daí ele tem grande influência no poder bélico que ele exerce num processo de fim de guerra e, lógico, acaba com a guerra em si, né? Mas veja, a minha análise não é que os Estados Unidos entrou simplesmente porque a Alemanha falou, ó, você não vai poder trazer os mantimentos aqui, porque senão a gente vai afundar seus barcos. Na minha visão, a preocupação dos Estados Unidos era o dinheiro que ele estava passando, financiando para a guerra, aí para a Inglaterra e para a França. Então, se esses dois países perdessem a guerra, consequentemente eles iam falir e, os Estados Unidos não iam receber. Então, os Estados Unidos entram também para garantir o seu lucro nesse processo de guerra. Ele não é nada bobo. Tem historiadores que discordam desse ponto de vista, mas para mim é muito claro e muito nítido a ideia dos Estados Unidos garantir o seu lucro e entrou na guerra, daí arrumou uma desculpa, né, para não ficar tão na cara, quando a Alemanha vai aí falar que vai afundar os navios dos Estados Unidos que estiver trazendo mantimento aí para a Inglaterra, para a França, ou seja, quem fosse o aliado. E os Estados Unidos, ele entra na guerra tão se achando, tão poderoso nesse período, que até o presidente Wilson lá vai fazer as 14 teses, se eu não me engano é assim que se diz, querendo apaziguar e acabar com a guerra, fazendo 14 acordos lá para que chegasse ao fim da guerra. Mas ele não conhecia de fato a nacionalidade e a intriga que existia entre cada nação. Então é lógico que isso deu errado e foi por água abaixo. Mas posteriormente, essa guerra vai vir ao fim, cada país vai começar a desistir, tá? Primeiro os turcos vão se render, depois o Império Austro-Húngaro vai se render e por último os alemães vão reconhecer a sua derrota. Reconhecendo a derrota aí da Tríplice Aliança, não tinha mais por que se continuar uma guerra. Então vai ser criado um acordo e, por incrível que pareça, dentro das propostas lá do presidente Wilson, se cria uma Liga das Nações, que é tipo uma ONU, uma primeira ONU, de tentar manter o acordo. Que não vai dar certo, tá? E vai cair por água abaixo posteriormente, se eu não me engano, antes da Segunda Guerra Mundial ainda. Contudo, nesse período, a organização ali vai fazer o que nós conhecemos como o Tratado de Versalhes, que foi assinado em um trenzinho, tá? Em um vagão de trem, se eu não me engano, na França, em 1919. E dentro desse acordo, tá? Nós vamos ter inúmeros prejuízos para todos os países. Por exemplo, a Rússia mesmo, quando ela saiu da Primeira Guerra Mundial, ela deu em um acordo, num tratado, alguma parte do seu território para a Alemanha. E esse território vai se tornar independente posteriormente, tá? Mas aí a perca da Rússia e, lógico, da Alemanha, que tinha conquistado esses territórios. Só que o problema desse acordo, o Tratado de Versalhes, é o seguinte, é que quem vai sofrer mesmo é a Alemanha. Então a Alemanha vai ficar no fundo do poço e ela basicamente culpada, segundo esse tratado, esse acordo, né, o Tratado de Versalhes, falando que a Alemanha era culpada pelas atrocidades da Primeira Guerra Mundial. Então, nós, historiadores, temos a certeza de que o Tratado de Versalhes é basicamente o que vai impulsionar, tá, a Segunda Guerra Mundial. Porque Hitler, como ele era extremamente nacionalista e na Primeira Guerra Mundial ele lutou ao lado do exército alemão, ele acha isso uma vergonha para o Estado alemão. Então o Tratado de Versalhes é parte muito importante do estopim do início da Segunda Guerra Mundial. Então você vai ter que entender isso. Beleza? Só uma revisão rapidinha. Lógico que aqui é uma aula muito básica, né? É só um bate-boca bem rapidinho, num resumão do que é a Primeira Guerra Mundial. Mas para você que é estudante, coisas que você deve lembrar sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeiro, que os territórios da África e da Ásia vão ser divididos entre essas potências mundiais do momento.
e que vai se formar a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, e dentre elas tem um sentimento nacionalista muito forte entre todas. Então existe uma paz, mas é uma paz armada, tá? Porque eles estão se armando para não ficar um atrás do outro. Daí vai acontecer o assassinato de Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. O cara que vai atentar fala que foi em prol da Sérvia, etc. E daí, um mês depois, o governo austro-húngaro vai declarar guerra com a Sérvia. Nesse momento, cada aliança toma um lado, e aí vamos ter uma guerra extremamente brutal, com armas químicas, com lança-chamas, com avião soltando bomba, com submarino. Então, o número de mortos aí passa de 10 milhões, o número de feridos passa de 20 milhões. Posteriormente, a Rússia vai sair da guerra e vai enfraquecer o lado da Tríplice Entente. E nesse momento, os Estados Unidos vai entrar em jogo, que vai mudar totalmente o cenário da guerra, porque os Estados Unidos, vamos falar que entra zero bala, enquanto todas as outras nações estão lutando há basicamente 4 anos. E também dentro desse contexto, nós podemos lembrar que o Brasil também entrou nessa guerra posteriormente, tá bom? Não que tenha relevância, mas é interessante falar que o Brasil estava lutando também nessa guerra, mas posteriormente ele falou que era neutro e que não queria porcaria nenhuma, né? Com a entrada dos Estados Unidos, vai acontecer a derrota das nações. Primeiro a Turquia se entrega, depois o Império Austro-Húngaro e posteriormente a Alemanha reconhece a sua derrota. Nesse processo vai ter o acordo, o Tratado de Versalhes, aonde todos os países envolvidos do lado derrotado, lógico, vão sofrer penalidades, porém essas penalidades vão ser muito maiores para a Alemanha, e o Tratado de Versalhes vai ser um dos principais fatores para o estopim, para o início da Segunda Guerra Mundial. E também temos a Liga das Nações, que é aquela ideia que pós-guerra que vai existir uma espécie de ONU para manter a paz e etc, mas ela vai cair por água abaixo antes da Segunda Guerra Mundial aí. Beleza? Espero que vocês tenham aprendido um tiquinho pelo menos. Valeu, um grande abraço, falou e tchau!